Com a doutora Paula Valegas. Doutora Paula Valegas, ela é neurologista, especialista em medicina do sono pela Associação Médica Brasileira, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, tem mestrado pela Unirio, diretora técnica da empresa MedSleep, né, especializada em polissonografia domiciliar, colaboradora do Serviço do Sono da Neurologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, neurologista no Hospital São Francisco de Assis. Isso é um pouquinho do que faz, né, a doutora Paula Valegas. Agora, doutora, se quiser compartilhar a sua apresentação, para a gente começar. Ah, sim. Obrigada. É uma das vocês, espero colaborar muito. E também estou aí na equipe Saúde Plena, né? Sim, vocês estão me ouvindo? Está dando uma falhadinha, doutora. Uma falhadinha. Agora ficou. Tem hora que fica. Tá meio lerdo, talvez a internet. Não seja muito boa. Está vendo. O vídeo bem devagar. Picotando, né? Como tá lento, né? Você quer tirar. Eu não sei se tirar seu vídeo e deixar só o slide. Tirar o vídeo? O slide você vai ter que projetar, né? Tá. Se você tirar o vídeo. Uma ideia. Tá. Espera aí, então, um minutinho. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Tá ótimo. Eu acho que parece uma questão do som, né? Não sei se do fone, do microfone, parece uma... Não, é microfonia, não é não? É a estrutura, porque a imagem dela também estava congelando. A internet também, né? É verdade. Tenta compartilhar, Paula, ver se você... Isso, está entrando aqui. Vocês estão conseguindo? Tá entrando, entrou. Só falta botar em modo de apresentação. Deixa eu ver aqui. Iniciar no primeiro slide. Só botar para apresentar mesmo. Tô tentando. Você foi em cima, mas acho que não clicou. Aí, apresentação de slides. Aí embaixo também... Eu clico e o negócio não vai. Lá embaixo deve ter alguma opção também, né? Se você rolar para baixo, a barra de rolagem, para botar em modo apresentação, talvez tenha no seu computador. Ele tinha que ir a apresentação de slides, né? Propriedades, transição. Não é aqui. Não. Configurações. Não. Lá embaixo não tem uma opção, não, doutora? Quando você bota a barra de rolagem lá embaixo, como se você fosse passar, de repente, slide, deve ter alguma opçãozinha. Uma foto, talvez. Porque assim, como eu não estou no meu computador, esse aqui é o LibreOffice. Não sei. Faz o seguinte, bota o slide pelo menos visível para a gente, porque ele está grande, ele não está ruim, não, só não está no modo apresentação, entendeu? Só mexe na barra de rolagem para ele ficar mais centralizado. Ele não está centralizado. Assim está centralizado. Agora tá. Mais um pouquinho para cima. Tá. Se você não conseguir apresentar, botar a apresentação, assim já dá para ver o slide, entendeu? Direitinho. Sobe só mais um pouquinho. Tá conseguindo ver? Para aí, exatamente aí. Tá? Aí dá para a gente ver. Aqui? Mais um pouquinho para cima. Tava bom. Tá. Mexeu, saiu um pouquinho. Um pouquinho de nada para cima. Peraí, assim? Não, não, ao contrário. Para cima, centralizar mais ele. Puxa a barra um pouco. Aí, deixa. Aí. Aí. Pronto. Tá. Beleza. Tá dando para ver. Estão me ouvindo? Tá dando uma picotada, doutora. Ouvindo melhor. Tá dando uma leve picotada. Quer tentar entrar pelo celular? Será que adianta?
pelo menos para o meu som ficar bom, e Agora aí eu tá melhor. apresento Agora por teu aqui som mesmo, né? teu som tá bom agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então vamos tentar. Então vamos tentar. A importância do sono para a nossa cognição, para a nossa parte cognitiva, memória, aprendizado, atenção. Só que antes desse aspecto específico, né, gente, eu preciso falar um pouquinho a respeito do sono em geral com vocês. Então, assim, eu vou tratar de Doutora, tá picotando mesmo. do sono. Tá ruim, né? Tenta Eu entrar, de vou tentar repente, entrar do celular, então. para você poder falar, tá? Não Tá. tem problema não, a gente espera aqui. Peraí, Internet tem dessas coisas deixa eu mesmo, né? tentar. Não tem problema, tem esses Ai, imprevistos. muito ruim. Acontece. Deixa eu ver aqui. Aí, de repente, entrando pelo celular, Aí vai entrar meu nome duplicado, não né? tem problema. Eu admito aqui. Deixa eu ver se tá indo. Já entra. Pronto, vou admitir aqui. Vamos ver como é que fica agora. Eu nunca fiz isso. Pronto, vamos lá. Vamos tentar pelo celular, então. Agora, fala pelo celular, Paulo. Ativar modo. Isso, fala pelo celular para eu ver. Oi. Ah, tá dando. Tá indo bem. Tá, eu tô me ouvindo. Tô te ouvindo, que é uma maravilha. Deixa estar. Vamos lá. Tá meio esquisito, mas tá bom. Tô te ouvindo, muito bem. Eu vou até colocar a minha cara aqui, que aí vocês me veem no celular também. Agora dá para ir. Vamos lá, tá ótimo. Pronto, vamos embora. Então, né, antes de falar da parte da relação da cognição com o sono, eu vou começar falando um pouquinho, né, da fisiologia do sono, dos estágios do sono, das funções do sono profundo e do sistema linfático, que depois eu vou explicar para vocês o que é isso. Bom, a respeito da fisiologia do sono, acho que eu vou tirar meu fone. Acho que assim, sim, que eu estou me escutando, não está dando certo. Bom, em relação ao sono, né, existem dois processos, tá, internos que vão determinar, né, o nosso ciclo de sono e vigília, tá? Então, existe o processo S e o processo C, que vão ser responsáveis, né, pelo início do sono pelo nosso cérebro. É interessante, né, porque a gente acha que sono a gente perde tempo, que no sono não acontece nada, muito pelo contrário. O nosso cérebro, o nosso organismo todo é regulado durante o sono e o nosso cérebro encontra-se em plena atividade. Então, a gente fala que é um outro estado de consciência, né? Bem interessante. Então, o que consistem, né, esses processos? O processo S, como o próprio S já diz, é a pressão de sono, né? Então, o que acontece? Ao longo do dia, existe uma substância que é produzida como resultado do nosso metabolismo energético, que é a adenosina, tá? Então, a adenosina vai aumentando ao longo do dia à medida que, né, o nosso metabolismo vai funcionando. E essa adenosina vai se acumulando no nosso corpo ao longo do dia, tá? E isso vai fazendo com que essa pressão do sono vá aumentando, porque a adenosina dá sono, tá? Em paralelo, a gente tem o processo C, que é C de circadiano. Então, no nosso tronco cerebral, lá no hipotálamo, né, no centro do nosso cérebro, existe tipo um marca-passo, um reloginho que vai determinar esse ciclo entre sono e vigília. E isso é bem marcado através dos fatores externos, dos estímulos externos, né, que a gente recebe do ambiente, principalmente a alternância entre claro e escuro, né? Então, a luz, tá?
ela é absorvida, né, pela nossa retina, alcança lá o hipotálamo e ali é inibida a produção do hormônio do sono, que é a melatonina, tá? A melatonina, ela serve só para regularizar esse ritmo de sono através aí do estímulo luminoso ou da ausência de luz, tá? Então, durante o dia, eu não tenho produção de melatonina, porque eu tenho muita luminosidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho metabolismo gerando adenosina, que vai aumentando a minha pressão do sono, tá? Então, como vocês podem ver aqui, né, durante o sono, aí o que vai acontecer? Eu vou dormir, nesse meu sono vai escurecer, vai sair o estímulo luminoso, eu vou começar a aumentar a minha produção de melatonina, que vai determinar que o meu cérebro durma, tá? E, ao mesmo tempo, a adenosina vai ser consumida, né? Vai ser retirada do meu organismo. E aí, na manhã seguinte, eu já não tenho adenosina, estou recebendo a luminosidade do dia, e aí eu vou estar em pleno alerta, pronta para acordar, tá? Só que o que acontece, né? Geralmente, a gente fica na dívida durante a noite, porque a gente dorme mal ou dorme pouco, e aí a gente começa a desregular todos esses processos. Ainda mais na nossa sociedade, né? Em que os estímulos luminosos são muito fortes, praticamente 24 horas, a gente o tempo todo ligado aí, né, com a luz, com as telas, celular, computador, enfim, né? A gente fala que hoje em dia a gente tem uma sociedade 24/7, ou seja, que funciona 24 horas por dia e 7 dias da semana, né? Deixa eu passar aqui outro slide. Então, o processo S, né, só para fixar, é responsável pela pressão do sono, ou seja, início e manutenção do sono, e o processo C, que vai sincronizar, que vai ditar o ritmo e a periodicidade, tá? Então, assim, algumas pessoas perguntam, melatonina é bom para insônia, é bom para dormir? Depende, tá? Porque a melatonina, ela só vai ditar o ritmo, mas quem vai promover o sono em si são outras áreas do nosso cérebro que vão produzir neurotransmissores para promover o sono, tá? Então, se eu tenho melatonina funcionando, mas esses outros processos não estão bons, né? Os meus neurotransmissores estão desregulados, eu posso ter ainda assim problemas de sono, tá? Dificuldade para dormir mesmo com a minha produção de melatonina estando normal, tá? E aí, uma outra coisinha, né, que eu queria falar, isso aqui eu já falei, né? Então, períodos prolongados de vigília, né, vai acumular muita adenosina e isso vai dar sonolência e propensão ao sono. Aí entra o nosso querido, maravilhoso cafezinho, né? Quem não gosta de um café? E a gente adora tomar café para ficar mais acordado, né? E a gente fica mais esperto, mais alerta, mais atento, só que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque isso pode mascarar um processo ruim que esteja por trás, né? Eu posso estar ali me enganando, porque o que acontece, né? A cafeína, ela é parecida com a adenosina, então ela vai ocupar o receptor de adenosina, vai enganar, né? E aí ela vai competir por esses receptores. Só que ela não tem a mesma função de promover o sono, entendeu? Então, o que vai acontecer? A minha pressão de sono vai continuar acumulando, apesar de eu estar ali alerta com a cafeína ocupando o espaço da adenosina, né? E aí, quando a cafeína perde o efeito, vem um rebote de um sono intenso. A dívida sempre vem depois, tá, gente? Então, assim, acho que muitas pessoas percebem, né? Toma café e aí depois tem aquela queda e aí vem um sono brutal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, da cafeína não mascarar a nossa privação de sono, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tomar café também depende muito em relação à sensibilidade de cada um, né? Em relação à metabolização da cafeína pelo fígado. Então, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, isso é determinado geneticamente, né? Algumas pessoas demoram mais a metabolizar a cafeína, então, às vezes, acha que, tomei o café cedo, mas o seu metabolismo de café é tão lento, da cafeína é tão lento, que ele ainda pode interferir à noite na qualidade do sono,
entendeu? Então, isso é muito importante. Com a idade também, né? Então, tomar cuidado com as pessoas de mais idade. Eu tenho alguns pacientes idosos que adoram tomar café no lanche da tarde. Provavelmente, isso vai interferir no sono à noite, tá? Então, falando um pouquinho a respeito, né, da neurobiologia do sono, então, existem áreas do nosso cérebro, não vou entrar aqui em tantos detalhes anatômicos, tá? Mas existem áreas do nosso cérebro, isso principalmente em nível de tronco cerebral, tá? Que vão produzir, né, neurotransmissores através de todo esse processo, que vai determinar se a gente vai estar alerta, em vigília, se vai entrar em sono REM ou não REM, tá? Só para explicar um pouquinho para vocês, né? O sono REM, né, como a própria sigla já diz, né, Rapid Eye Movement, né, é o movimento rápido dos olhos que acontece nessa fase de sono, que é um sono mais profundo, em que o nosso cérebro, na verdade, está em plena atividade, o nosso corpo totalmente paralisado, tanto que a gente fala aqui, né, é o sono paradoxal, e a gente tem, né, esse movimento rápido dos olhos, tá? E é a fase do sono que a gente sonha. E aqui o neurotransmissor mais importante é a acetilcolina. Tá? Tem um pouquinho de glutamato também, um pouquinho de GABA, mas o principal é a acetilcolina, tá? E já na vigília, né, aí nós temos a participação de todos os neurotransmissores da vigília, acetilcolina, glutamato, as monoaminas, né, que é a adrenalina, dopamina, o GABA já vai estar, né, que é mais sedativo, o GABA já vai estar diminuído, e a hipocretina também vai estar aumentado. Depois eu vou explicar um pouquinho também a respeito da hipocretina. E no sono não REM, o GABA é o principal, né? Então, ele é responsável também pela presença do sono de ondas lentas, né? Que faz parte do sono não REM profundo, que é importantíssimo também para a nossa memória, como eu vou falar mais na frente, tá? Então, aqui, deixa eu só aparecer as imagens. Então, né, só para a gente ver, de acordo com, né, os horários do dia, vigília e noite, a gente vai ter algumas funções, ou umas mais ativas, outras menos ativas, né? Então, por exemplo, logo cedo pela manhã, a gente tem a liberação do cortisol, né, que é importantíssimo aí para o nosso metabolismo, tá? Agora, se a gente tem um cortisol aumentado num período mais noturno, e não no período da manhã, não só no período da manhã, né, a gente pode ter um aumento, né, da ativação do nosso sistema nervoso simpático. O cortisol, ele é chamado também como hormônio do estresse, e está muito relacionado à insônia, né? Então, a gente tem um aumento de um hormônio que excita o nosso sistema nervoso simpático e que pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, num horário que era para estar tudo diminuído, que é o horário do nosso sono. E aí começam essas desregulações, né? Então, à noite, né, a minha pressão começa a diminuir, né? A gente entra em sono profundo, começa a produção da melatonina, a temperatura corporal tem que estar mais baixa. Então, como é importante também a gente cuidar do ambiente que a gente dorme, regulando a temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, melhor para o sono, tá? Então, nas épocas de calor, né, é muito difícil a gente pegar no sono fácil. Durante o dia, né, a gente vai estar no nosso pico máximo de atenção, a nossa pressão arterial vai estar mais elevada, a temperatura corporal também, e a gente vai ter um tempo de reação e coordenação melhor. E aí, quando a gente entra em desbalanço, né, desse equilíbrio rítmico do nosso corpo, né, de sono e vigília, a gente pode ter um comprometimento dessas nossas funções durante o dia, né, tanto em tempo de reação, em atenção, em coordenação. Olha quanta coisa importante, né? Aqui ficou um pouquinho... Saiu um pouco fora, tá tudo desregulado, mas eu vou falando para vocês, tá? Aqui nesse slide eu explico um pouco, né, do que acontece enquanto a gente dorme,
tá? Então, por exemplo, a gente tem a liberação de alguns hormônios muito importantes para o nosso organismo, não só a melatonina, mas também o hormônio do crescimento, GH, tá? Que é também responsável não só pelo crescimento, né, das crianças, mas também pela manutenção da nossa massa muscular, do nosso metabolismo. GH é importantíssimo, tá? Ele é liberado principalmente no sono de ondas lentas, do sono não REM, tá? No sono REM, a gente tem pico de testosterona, e aí responsável pela ereção peniana. A gente tem diminuição, então, da temperatura corporal, a pressão arterial, né, como eu já falei. Então, esse descenso noturno, ele é fisiológico. Então, assim, pacientes que chegam para mim, que realizam exames cardiológicos, por exemplo, aquele da monitorização ambulatorial da pressão arterial, às vezes eu pego no laudo em que a pessoa não teve o descenso noturno, ou seja, a pressão arterial dela continuou alta no período da noite. E aí eu tenho que entender o que está por trás disso, né? Será que essa pessoa tem algum distúrbio respiratório do sono, por exemplo, como a apneia, e aí isso faz com que essa pressão se mantenha alta à noite? E aí a pessoa fica ali sempre tentando corrigir a pressão arterial com mais medicação, né? E, enquanto isso, está rolando um distúrbio do sono por trás que não é diagnosticado. Então, tem que ter muita atenção nisso, né? Em pacientes com pressão arterial que tem dificuldade de controlar essa pressão com medicamento. É claro que também vai ter a interferência do estresse, daquela ativação, da hiperativação do sistema simpático também, que joga adrenalina, né, no nosso corpo, e aí sobe tudo também. Então, a questão do estresse psicológico, ansiedade, também vai ter uma interferência nesse processo, tá? E durante o sono, a gente tem a consolidação do aprendizado, e aí eu vou falar um pouquinho também a respeito disso, com esse foco aí principal aí na cognição. E a gente tem também a limpeza de neurotoxinas que se acumulam durante a vigília. Então, o nosso cérebro, ele também produz lixo durante o dia. E isso precisa ser limpo à noite, né? E isso tem a ver com aquele sistema linfático que eu falei que eu ia abordar aqui também, tá? Isso é importantíssimo, porque quanto mais lixo, quanto mais neurotoxina no meu cérebro, isso a longo prazo pode interferir nas minhas funções cognitivas também, tá? E aí, falando um pouquinho, né, a respeito dos estágios do sono, né, então eu falei aqui em REM, não REM, né, então vocês entenderam que o REM ocorre o movimento rápido dos olhos e dos sonhos, né, nosso corpo está paralisado e a nossa mente em plena atividade, como se estivesse até em vigília, né. Mas antes de chegar no sono REM, que é o último estágio, a gente passa por outras fases. O nosso cérebro, ele vai aprofundando o sono aos poucos. E isso ocorre como um ciclo, a cada 90 ou 120 minutos, tá? Então, eu passo pelo estágio 1 do sono, que é mais superficial, que é mais uma transição da vigília para o sono, tá? É um sono mais leve. Depois eu passo para o estágio 2, que já é considerado também um estágio importantíssimo, tá? Porque ali eu vou ter uma pressão de sono maior, é mais difícil despertar desse estágio do sono, do 2 e do 3, tá? E interessante que a gente chama tudo de N, tá, gente? Então, é N1, N2, N3 e REM. No N2, né, a gente tem ondas cerebrais, que a gente chama de fusos do sono, que são importantíssimos para a nossa parte cognitiva, tá? E no estágio 3, a gente tem ondas muito lentificadas no nosso cérebro, tá? Aí a gente vai ter a produção do GH e também vai ser um sono importantíssimo para a consolidação da nossa memória e do nosso aprendizado, tá? E temos o sono REM, né, que vai ter uma função também metabólica, hormonal e cognitiva também muito importante. E aí eu vou falar um pouquinho disso agora em seguida. Então, no sono profundo,
né, a gente tem o processamento das informações, a consolidação do aprendizado e memória, e a gente também vai ter uma maior síntese proteica pelo cérebro no sono REM, tá? Vai ter a produção dos sonhos, e nesse sono profundo é que vai ocorrer a regulação do nosso humor e das nossas emoções. Quanto que isso é importante, né? E os sonhos também são importantes para a questão da nossa criatividade, do aprendizado de novas habilidades pelo nosso cérebro. O sono não REM, tá, gente? Ele predomina no início da noite, na primeira metade da noite. Na segunda metade da noite, a gente vai ter um predomínio maior do sono REM, tá? E aí, o que acontece? Olha só que interessante. No sono profundo, ocorre uma remoção, uma depuração, uma limpeza de todas aquelas informações e conexões neurais que não são tão necessárias para o nosso cérebro. A gente faz uma limpeza, como se estivesse ali selecionando. A gente tem uma carga enorme de informações ao longo do dia, né? E o nosso cérebro, à noite, ele dá uma garimpada ali. Não, peraí, o que é útil, o que não é útil? A gente faz essa limpeza à noite. Então, o sono também é importantíssimo para isso, tá? E aí, olha que interessante. A gente precisa dormir para a gente dar uma esvaziada, tá? Na parte do nosso cérebro que vai receber informações novas. Porque como é que eu vou receber informação nova se o meu HD ali está ocupado? Eu tenho que desocupar, salvar, né? Numa pasta permanente, no meu backup, né? Para eu liberar espaço para eu receber mais informação. Então, todo esse processo acontece à noite, tá? E aí, os usos do sono do N2 são importantíssimos para isso também, tá? Olha que interessante, com o envelhecimento, a gente tem um déficit de 40% dessa geração de fusos. Então, aprender coisas novas com o envelhecimento é mais difícil por causa disso, tá? E a gente tem uma alta concentração de fuso sono e de sono REM no finalzinho do sono, já no comecinho da manhã, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Né? Quando a gente... não, vou acordar mais cedo para adiantar minhas coisas, ou então os alunos, os estudantes, que têm que acordar muito cedo para assistir aula também, vai ter um prejuízo nessa parte do sono, né? Então, quando a gente tem um sono curto, acorda muito cedo, antes do que deveria, a gente perde justamente esse finalzinho que faz justamente esse salvamento, essa consolidação das nossas informações. E isso vai dar um comprometimento aí na nossa memória e no nosso aprendizado, tá? Então, a gente precisa dormir para memorizar, para aprender de forma permanente. Senão fica tudo muito ali no superficial, a gente não processa essas informações, né? E uma coisa interessante também, que na noite seguinte também do aprendizado, é importante você manter ainda uma boa qualidade do sono, justamente para ir consolidando cada vez mais a memória, tá? Então, cientistas fizeram vários estudos, né, em laboratório, colocando as pessoas para dormir, regulando ali o horário, fazendo testes no dia seguinte de memória, justamente para chegar a essas conclusões e ver, né, que fases do sono, que elementos ali, né, do nosso cérebro são importantes aí para a nossa cognição e memória, né? Isso é muito, muito interessante, né? Então, é isso, olha, a gente passa as informações do hipocampo, e o hipocampo, né, é uma área de memória do nosso cérebro que ela é limitada. Ela é só ali para um armazenamento temporário. Então, é um armazenamento mais frágil. Dali, as informações elas precisam ir para o neocórtex, para o córtex cerebral, onde realmente essas memórias vão ficar arquivadas e permanentes, tá? E no sono REM, né, a gente tem o fortalecimento dessas conexões, a gente tem a integração das informações novas com as antigas, né? A gente tem as experiências dos sonhos, e nisso a gente tem o controle das emoções e a questão também
né, de estimular a criatividade do nosso cérebro. Então, sono REM e o sono profundo, importantíssimos aí os dois para a nossa memória e cognição. Né? Então, como eu falei, ó, os jovens que têm aulas muito cedo, né, acabam perdendo justamente esse sono para o aprendizado. Atletas também, os atletas têm que dormir. Quanto mais o atleta dormir, melhor ele vai absorver as novas habilidades, né, do treino, do esporte que ele tá fazendo. Se eu colocar esse atleta para ficar treinando até tarde, acordar ele cedo para treinar e privar ele de sono, ele vai ter muito mais dificuldade de render bem no esporte. Tá? Então, hoje em dia também, né, se preconiza que os atletas durmam e durmam muito. Né? Então, é como se tivesse um treinamento dessa nova habilidade no nosso cérebro. Então, sono importantíssimo também para as nossas funções motoras. Tá? E as sonecas, eu queria falar muito a respeito das sonecas para você, né? Porque a gente às vezes acha que não é legal ficar dormindo durante o dia. Aí a gente tem que separar um pouco as coisas, né? Então, se a gente à noite dorme pouco e dorme mal e quer compensar durante o dia, não é uma coisa muito boa. A gente pode até tirar pequenos cochilos restauradores que vão fazer bem para a nossa cognição, tá? A gente tem um resgate ali, né? Mas eu preciso dormir bem à noite, eu preciso valorizar o sono da noite. Senão eu vou estar também perpetuando, né? E me predispondo ao desenvolvimento de uma insônia. Porque aí eu vou estar querendo trocar a noite pelo dia, aí não é legal. Ou então quem quer compensar e dorme, sei lá, 2, 3 horas durante o dia, não é bom isso, tá? Agora, existem as power naps, que são as sonecas potentes, né? Em que elas são ótimas para restaurar a nossa cognição e nossa atenção ao longo do dia. Então, a gente recomenda que se tirem pequenas sonecas, tá? E o ideal nem é várias vezes ao dia, não? Uma pequena soneca, principalmente na nossa janela fisiológica do sono, que ocorre após o almoço, por exemplo, é o ideal. Ali você já revigora a sua mente para o nosso segundo turno ali de trabalho, tá? Então, eles fizeram estudos e viram, né, que as pessoas que tiraram essas sonecas curtas, tá? De 20 a 30 minutos de soneca, tá? Não é para ficar dormindo 1, 2 horas à tarde, não. 20, 30 minutinhos, elas tiveram 20% de vantagem em relação a quem não teve soneca. Porque na soneca eu criei espaço para novas informações, tá? Então, a soneca vai ajudar a gente conseguir aprender a receber mais informações novas, tá? Porque eu vou estar ali depurando o meu cérebro daquilo que eu já recebi anteriormente. Então, eu estou criando espaço, ok? E aqui, como eu falei, né, esse trabalho até ganhou, essa descoberta até ganhou o prêmio Nobel, que tem a ver com a descoberta desse sistema linfático, tá? Tem esse nome porque é a junção de células da glia, que são as células que fazem as limpezas no nosso cérebro, nos nossos neurônios, tá? E linfático é como se fosse um sistema linfático, né, que faz essa limpeza. É uma parte da nossa circulação. A gente tem a parte arterial, a parte venosa e a parte linfática. Então, as células da glia é como se fosse o sistema linfático do nosso cérebro. E aí, lembra que eu falei a respeito das neurotoxinas que se acumulam ao longo do dia? Então, é isso. No sono, abrem-se espaços, canais entre as células para recolher esse lixo de neurotoxinas. E quando isso não acontece, né, o sono é de má qualidade, por distúrbios do sono, ou porque eu estou dormindo muito pouco, eu tenho um acúmulo dessas proteínas que vão fazer mal para o meu cérebro. E isso foi relacionado com a proteína beta-amiloide, que tem a ver com a doença de Alzheimer. Olha que interessante, né? Então, se eu não durmo bem, se eu tenho distúrbios do sono que eu não estou tratando, se eu durmo mal, isso pode me predispor a longo prazo a ter um risco aumentado, né, de ter acúmulo dessas proteínas no meu cérebro
e, de repente, ali também, né, com um fator genético junto, poder desenvolver aí uma demência no futuro, né? Então, olha a importância que o sono tem aí para o nosso cérebro, né? E aí eu vou falar, dar uma pincelada agora, gente, em alguns principais distúrbios do sono, para vocês conhecerem, terem uma noção geral, tá? De alguns distúrbios que vão atrapalhar a qualidade do nosso sono e que a gente tem que buscar ajuda especializada para tratar, fazer o diagnóstico direitinho para poder resolver esses problemas, né? Porque tudo que mexer no sono vai interferir aí na nossa cognição e na nossa vida, tá? E aí, eu queria destacar o primeiro, né, que é o principal, que eu acho que é o mais comum, mais prevalente, que é o sono insuficiente, que é dormir menos do que a gente precisa, né? É o que mais acontece, né? A gente está na cama pensando no trabalho, está no trabalho pensando na cama, né? Às vezes a gente leva tudo para em cima da cama, o que não é legal, né? Enfim, excesso de luminosidade, telas, celulares, né? Então a gente tem que começar a repensar um pouquinho de como que a gente pode reorganizar a nossa vida para valorizar o nosso sono, né? E aí o sono insuficiente vai dar diversos sintomas, né? Durante o dia eu vou comprometer o meu humor, vou ficar mais irritado, vou comprometer a minha tomada de decisões. E olha só que interessante, né? Durante o sono, eu tenho um desequilíbrio entre a minha amígdala cerebral, que é a minha área das emoções, que faz parte do meu cérebro primitivo, né? Que tem a ver com as emoções, com as recompensas, né? Com os vícios, enfim. E o meu córtex pré-frontal, que é o meu córtex racional, que é a parte do meu cérebro que freia os impulsos primitivos da amígdala. Então, durante o sono, isso está ali, ó, bonitinho, equilibrado. Se eu não durmo bem, eu tiro o freio, a amígdala entra e eu começo a ter reações mais impulsivas, né? Quantas vezes, às vezes a gente fala assim, caramba, não devia ter feito isso, não devia ter falado daquela forma. Às vezes vem um impulso de raiva que a gente não consegue controlar. E quando a gente está privado de sono, isso é muito mais fácil de acontecer, né? A gente começa a ficar mais impaciente, mais irritado, né? Quando a gente não está dormindo bem. Então, o sono, ele regula muito as nossas emoções nesse sentido, tá? E aqui, né, o assunto que foi, assim, bem abordado também pelas outras aulas, né, que foi a insônia. Vocês viram aí várias formas, né, da gente tratar e prevenir, melhorar essa questão, que aumentou demais agora na pandemia, né? Principalmente pelos medos, insegurança, perdas de pessoas queridas, familiares, as preocupações financeiras das pessoas, né? Então, a pandemia trouxe aí um grande desafio para a gente. E aí os casos de insônia aumentaram muito, mexeram muito com o nosso emocional, com os nossos pensamentos, né? Então, a insônia, ela tem total relação com a nossa saúde mental, total relação. É muito difícil, acho que não existe nenhum problema mental que não venha junto com um problema de sono aí, de insônia. Muito difícil, né, isso acontecer. E, às vezes, a gente tem que o quê? Tratar as duas coisas em conjunto para a gente melhorar a nossa saúde mental. A gente não pode só, de repente, tratar depressão, ansiedade, pânico, estresse pós-traumático e não cuidar do sono junto. Porque senão a gente vai ter uma melhora temporária e depois a pessoa pode ter mais recaídas ou ficar aquele tratamento arrastado que não melhora porque você não melhorou a qualidade do sono. Então, geralmente, né, os transtornos mentais que se acompanham muito de insônia precisa ter um cuidado redobrado nesse sentido, tá? E aí a insônia, né, falando um pouquinho mais, a gente tem alguns tipos de insônia, né? A pessoa pode ter dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono, ou acordar muito antes do desejado, né? Então, a gente também precisa identificar isso. No caso de uma insônia de manutenção, a pessoa acorda e demora muito a voltar a dormir. E, às vezes, tem várias interrupções do sono ao longo da noite desse tipo.
acorda várias vezes, acorda assustado, aí ali já entra um pensamento ruminativo, fica ali pensando sobre um problema, e aí demora novamente a pegar no sono, né? Então, a gente tem que criar mecanismos e tratamentos justamente para evitar esses despertares, fazer com que a pessoa inicie logo o sono, tá? Mas o que acontece? Para a gente fazer um diagnóstico de transtorno de insônia, a gente tem que ter repercussão durante o dia, né? A pessoa está com sono ruim e durante o dia ela fica mal, fica mal-humorada, irritada, cansada, com problemas de memória, fadiga, uma série de consequências para o dia a dia dela, né? Ela não está funcionando bem porque ela não está dormindo bem, tá? Mas o que acontece hoje em dia? Às vezes a gente cria mecanismos de adaptação. Então, eu vejo algumas pessoas falando assim, eu consigo dormir pouco e para mim está tudo bem, eu consigo funcionar bem durante o dia. Mas aí você vê que é uma pessoa que toma muita cafeína, que está sempre agitada, que não para um minuto, ou seja, ela nem dá tempo do cérebro dar uma pista de que está cansado e de que precisa dormir. E aí acha que está tudo bem e não está. E aí isso começa a afetar a saúde física, né? Começa a ter sintomas, começa a ter problemas metabólicos, problemas de pressão, e aí começa aí eu falo que é uma ponta de iceberg, né? Às vezes a gente não enxerga todo o problema que está por trás, né? Então, como é importante explorar isso também. Recentemente atendi uma paciente nessa situação, né? Eu perguntei, ela me trouxe várias queixas, essas queixas aí diurnas, né? Alterações do humor, alterações de memória, e quando eu fui perguntar do sono, durmo 6 horinhas, mas não tenho problema para dormir. Aí mas quando você tem oportunidade de dormir mais, você se sente melhor? Sim, me sinto melhor, né? Então, a necessidade de sono dela não era de 6 horas, era de 8. E aí a gente vê que tem uma dívida que pode ter a ver ou não com os sintomas diurnos, então a gente tem que investigar melhor isso aí, né? Então, não basta perguntar também se a pessoa está satisfeita ou não. É muito importante detalhar mesmo os horários, tá? Às vezes eu sou até um pouco chata com isso, mas me fala que horas que você vai para a cama, se você dorme logo, quanto tempo demora para dormir, quantas vezes acorda à noite, acorda porque pensou em alguma coisa, porque se assustou, porque se sufocou, porque foi no banheiro, bebeu água, eu pergunto tudo. Demorou a voltar a dormir, acordou antes do que queria, acorda com despertador, acorda espontaneamente. Então, na anamnese do sono, principalmente da insônia, a gente tem que explorar mais essas perguntas para a gente ter mais informações para cuidar melhor aí do nosso paciente, tá? Deixa eu ver aqui se não apareceu a foto do... Que maravilha! Eu queria apresentar uns videozinhos para vocês dos distúrbios do sono, que eu até apresentei ano passado. Estou vendo que não está baixando nenhum aqui. Eu posso tentar ver em outro slide. Deixa eu ver aqui. Aqui seria a respeito da apneia do sono, tá, gente? A apneia do sono é um problema aí muito comum, que está relacionado à obstrução das vias aéreas superiores, com ronco, né? E aí, com isso, o que acontece? Se não passa o ar aqui direito, né, porque está obstruído, vai ter a apneia, que é a parada respiratória durante o sono. Com isso, a oxigenação cai, tá? E o meu corpo precisa, né, o meu cérebro precisa acordar para eu fazer um esforço para eu voltar a respirar. Então, é um mecanismo de defesa. Só que, às vezes, esses despertares para a gente respirar, eles não são conscientes. A gente não consegue ter consciência de que está acordando tanto durante a noite para respirar. Mas, no dia seguinte, a gente acorda como se tivesse corrido uma maratona, super cansado, sonolento, né? Então, a apneia do sono também traz muitos sintomas durante o dia, tá? Então, a gente também tem que investigar isso aqui, se o paciente chega com essas queixas diurnas e com relato de roncos, ou então quem está dormindo do lado fala que a pessoa se sufocou, parou de respirar, teve que mexer para voltar a respirar, sabe?
Esses casos em que alguém visualiza isso, ou seja, é quase uma apneia presenciada, esses casos têm 80% de chance de realmente ter apneia do sono, tá? E aí, geralmente, a gente tem que fazer o exame de polissonografia para poder diagnosticar. Eu vou passar todos os slides, depois eu posso tentar ver se eu consigo mostrar os videozinhos depois, tá? Aqui tinha, né, o videozinho do paciente, mas só para vocês entenderem, esse é o transtorno comportamental do sono REM, é um transtorno também muito interessante, tá? Lembra que eu falei para vocês que durante o sono REM, que a gente sonha, o nosso corpo fica totalmente paralisado, a gente não mexe os músculos, porque senão a gente viveria os sonhos com a nossa parte motora. Isso não pode acontecer, que isso perturbaria o nosso sono. Nesse transtorno acontece isso. Tá? Então, a gente vê relatos, né, de familiares, de pacientes. Nossa, doutora, ele tem um sono super agitado, fica me chutando a noite inteira, já caiu da cama, às vezes se machuca porque bate o braço na parede, enfim, é um transtorno, tá? O paciente fica super agitado. Esse transtorno comportamental do sono REM, ele ocorre em alguns casos de doença de Parkinson, Alzheimer, tá? Algumas doenças neurodegenerativas, em que eu vou ter justamente uma desregulação da área do cérebro responsável pela atonia muscular. Então, quando isso está desregulado durante o sono REM, aí a gente perde esse controle motor e a gente começa a viver os sonhos com a nossa parte muscular, né? E aí isso é um verdadeiro transtorno, a gente tem que tratar isso. E, às vezes, o paciente nem sabe que tem uma doença neurodegenerativa e chega com esse transtorno como a primeira queixa. E aí eu tenho que investigar. Não, peraí, esse paciente está tendo alguma queixa de memória, né? Está tendo alguma perda cognitiva, e aí eu vou tentar correr atrás desse diagnóstico. Ele faz parte da fase pré-motora do Parkinson, né? Então, às vezes, antes de desenvolver doença de Parkinson, o paciente começa a ter esse transtorno anos antes, e a gente tem que começar a ficar de olho e acompanhar evolutivamente esse paciente, tá? O bruxismo, tá? Existe o bruxismo diurno e noturno, né? O bruxismo do dia e o bruxismo da noite. Em relação ao bruxismo noturno, né? Então, a gente tem o ranger de dentes, que faz um barulho muito ruim, desgasta os dentes. O paciente acorda com dores aqui, né, na região de face, região aqui de masseter temporal, pode começar a ter disfunção da articulação temporomandibular, perdas de dentes, né? Então, é um problema muito sério. O bruxismo ele é considerado um distúrbio de movimento do sono, tá? E tem muita relação com outros distúrbios do sono, que eu preciso ver. Então, um paciente que está tendo bruxismo, eu preciso ver se está tendo apneia, se está tendo alguma outra coisa. E tem muita relação também com ansiedade, com estresse. E, às vezes, o paciente também tem bruxismo durante o dia. Então, também tem que ser feita toda essa análise. E aí entra, né, o médico do sono e o dentista junto para cuidar aí desse paciente, tá? Nós temos também as síndromes das pernas inquietas, em que a gente tem o quê? Uma disfunção também motora, também é um distúrbio de movimento do sono, em que ocorrem movimentos repetitivos do pé, das pernas durante a noite, que a gente chama de movimento periódico de membros. Isso pode fragmentar, interromper o sono, tá? E aí também durante o dia o paciente tem alguma queixa, acordar cansado, sonolento, enfim. E aí é o movimento periódico de membros transtorno ou desordem, tá? A síndrome das pernas inquietas, não necessariamente a gente precisa diagnosticar com o exame do sono, tá? Na verdade, as pernas inquietas, ela entra como diagnóstico diferencial de uma insônia inicial, porque se eu estou com a perna inquieta, incomodada, que eu preciso mexer para melhorar, isso pode atrasar o início do meu sono, tá? Então, é um diagnóstico, às vezes, muito mais clínico do que pela polissonografia. É claro que, né, a maioria dos pacientes com pernas inquietas
vai ter no exame do sono o PLM, mas não necessariamente um paciente que eu vejo que tem PLM no exame do sono tem a queixa das pernas inquietas. Então, tem que saber diferenciar isso aí também, tá? E aí, as pernas inquietas, ela tem muita relação com alguns transtornos dos nervos periféricos, transtornos metabólicos, principalmente relacionados ao ferro, tá? E aí a gente também tem que fazer toda essa investigação. Pacientes com doença renal podem ter esse transtorno das pernas inquietas também, tá? Aqui era um videozinho sobre as pernas. Vou dar uma acelerada aqui. A narcolepsia é também considerada uma doença rara do sono, tá? Em que a pessoa tem uma deficiência daquele hormônio da vigília que eu falei lá no começo, que é a hipocretina, ou orexina, tá? É um hormônio da vigília. Quando a pessoa tem deficiência desse hormônio, ela tem a narcolepsia, tá? Então, ela vai ter muito sono durante o dia. O paciente tem ataques de sono durante o dia. E aí podem ter dois tipos. O tipo 1, que é com cataplexia, ou seja, a pessoa perde o tônus motor e cai, literalmente, mesmo sem a perda da consciência. E no tipo 2 é sem cataplexia, tá? E aí é muito importante, nesses casos, né, o paciente fazer a polissonografia para descartar outros distúrbios do sono que podem dar sonolência durante o dia, que a gente chama de hipersonia, tá? E o teste de latências múltiplas de sono também é uma ferramenta diagnóstica em que a gente dá 5 chances de cochilos durante o dia para a pessoa, e ali a gente vê em quanto tempo ela pega no sono e se entra ou não no sono REM, tá? Porque na narcolepsia acontece uma disfunção do sono REM, tanto que a pessoa, né, tem essa perda de atonia, essa perda essa perda do tônus muscular em vigília, ela tem intrusões de sonhos durante a vigília com alucinações, ela tem a paralisia do sono, que é você acordar e não conseguir mexer o corpo, né? Então, a narcolepsia tem todos esses critérios diagnósticos. É uma doença rara e dificílima de diagnosticar precocemente. Então, muitos pacientes, às vezes, chegam para a gente, especialista em sono, já tendo passado por diversos médicos especialistas, sem conseguir um tratamento adequado. Temos também os distúrbios de ritmo circadiano, né? Então, aqui, 3 representações clássicas, né? Os pacientes idosos, que são mais matutinos, né? Gostam de dormir cedo e acordar cedo. O livre curso, né? Dos pacientes que têm deficiência visual, porque eles perdem essa referência, né? Do estímulo luminoso. E os adolescentes, que são os vespertinos, que adoram dormir tarde e acordar tarde. Então, a gente também precisa ter muita atenção com isso, porque imagina um paciente vespertino que é taxado de preguiçoso porque gosta de acordar tarde e, às vezes, acha que tem insônia, porque se for dormir muito cedo à noite, não consegue dormir cedo. Então, a gente tem que ver, é um distúrbio de ritmo ou é uma insônia? Né? Então, muito importante isso. E os pacientes de mais idade, com o tempo, o envelhecimento, eles vão perdendo melatonina, tá? A produção de melatonina vai diminuindo. Então, eu também posso ter transtornos de ritmo circadiano com envelhecimento. E agora eu queria dar algumas dicas aí para fechar, né? Para um sono aí de boa qualidade. Então, é muito importante, né, a gente parar aí de tomar a cafeína pelo menos 6 horas antes de deitar, só que como já foi tratado, como depende da sensibilidade de cada um, é uma coisa individual, às vezes 6 horas vai ser pouco. Então, né, tem que tomar muito cuidado aí com essa questão da cafeína, tá? Isso é só uma média. 3 horas antes parar de ingerir álcool, 2 horas antes terminar as suas atividades físicas, 1 hora antes, né, parar de trabalhar, desligar as telas, computadores e celulares, tá? E de 2 a 3 horas antes fazer uma refeição mais leve. E sempre cuidar do ambiente, né, do quarto, né? Então, a gente tem que estar com a luminosidade mais baixa, a gente tem que se preocupar também com os ruídos,
com o conforto e a qualidade da nossa cama, do nosso colchão, isso é importantíssimo. Já foi falado, né, a respeito do Feng Shui, eu não pude assistir, mas acredito que também foram dadas várias dicas a respeito disso. Então, o ambiente do nosso quarto, o ambiente de dormir, é importantíssimo para o sono, tá? Então, a gente tem que estar num lugar confortável, temperatura mais baixa, não ficar passando calor dormindo, porque não vai ter uma boa qualidade de sono, né? Então, a gente tem que se ligar em todos esses aspectos. Às vezes, pequenas mudanças, né, na nossa rotina já vão trazer um bem-estar enorme aí para a nossa qualidade do sono, tá? Aqui mais algumas dicas, né? Então, evitar aí, né, os exercícios muito intensos próximo do horário de dormir, as bebidas estimulantes à noite, o controle dos pensamentos e das emoções, muito importantíssimo também, né? Acho que hoje o nosso colega, né, o Rafael Haddad, vai falar um pouquinho, talvez, a respeito disso também, controle de estresse e ansiedade, o quanto que isso interfere, né, na nossa qualidade de sono. Eu sempre dou a dica, né, da gente pegar um caderninho e a nossa agenda antes, né, com antecedência do horário de dormir, e já escrever ali as nossas preocupações, organizar o dia seguinte com antecedência, para a gente não levar os problemas para a cama, tá? E evitar fazer as atividades em cima da cama, né? Televisão, celular, livro, computador, evita, tá? Deixa a cama realmente só para o sono, tá bom? E a questão da exposição da luz, recentemente, né, saiu até um trabalho falando que a principal influência das telas à noite não é nem a luz, não, gente. É essa hiperestimulação cognitiva nossa. Da gente ficar ali querendo ver rede social, querendo resolver problema, ver e-mail, querer ficar no WhatsApp respondendo mensagem. Isso hiperexcita a nossa mente, o nosso cérebro. Isso é muito mais danoso do que o estímulo luminoso à noite. É claro que, se a gente puder evitar os dois, melhor. Mas essa hiperestimulação cognitiva é muito pior para a qualidade do nosso sono, tá bom? Muita informação, foi um bombardeio de informações aí de sono. Cada slide meu, acho que daria uma aula. Aí estão os meus contatos, também faço parte aí da equipe Saúde Plena. Se quiserem navegar um pouquinho aí no meu site, tem várias informações a respeito tanto de neurologia quanto de sono, que é o doutorapaulavalegas.com, fiquem à vontade. Vou aqui compartilhar a tela para a gente poder, nesses 5 minutinhos aí restantes, tirar aí algumas dúvidas. Agora eu vou tentar me coordenar aqui, que eu estou meio perdida no computador, só um minuto. Mas agora já passou o principal, né? A apresentação foi ótima, doutora. Como não poderia deixar de ser, né? Eu sou suspeita. A doutora Paula é minha parceira de vida e trabalho, né? E tudo que você falou assim foi muito legal, porque estava muito entrosada, até uma certa continuidade, né? Porque a Melissa Neva falou sobre a questão do Feng Shui, dos ambientes, do quarto, né? Não levar o trabalho para o quarto, computador, enfim. Também falei da cognição, então os temas estão bem entrosados. E fora várias novidades aí que você, para algumas pessoas, né, são novidades. Para mim, algumas eu conhecia, conviver com você, estudar, e outras não. Então, foi excelente. Parabéns. Tem 5 minutinhos para umas 2 ou 3 perguntas aí. Quem quiser falar, tá? Fica à vontade. Já temos 3 pessoas, é isso aí. Legal. Primeiro, vamos, Cristine. Pronto, Cristine conta. Tá mutada, Cristine? Tem que desmutar. Oi. Doutora Paula, eu queria saber a sua opinião sobre a melatonina. Por quê? Muita gente fala que a melatonina é o hormônio do sono e tal. E quando eu fui a Portugal, em 2019, eu via que lá vende melatonina em tudo quanto é lugar, né? E aqui no Brasil, eu acho que ainda não vende. Eu não sei se só com receita. Eu queria saber a sua opinião sobre o uso da melatonina para regular o sono. Sim. Aqui no Brasil, a gente pode prescrever para manipulação.
tá? Mas aí você precisa saber a dose adequada. E aí a gente tem essas formulações, né, no exterior, que aí a pessoa pega em balcão, e aí pega qualquer quantidade, toma de qualquer jeito, sem orientação. Isso não é muito adequado, né? Não é muito adequado, mas no sentido de que se ela tiver realmente com um problema, que precisa de uma orientação médica, ela vai estar postergando isso, entendeu? Então, é que nem aquela coisa, a gente tem vários produtos disponíveis em balcões de farmácias e supermercados, tá? Vamos fazer a seguinte comparação. Eu posso estar com um problema de dieta, de açúcar, enfim, ir lá no mercado e comprar um produto, sei lá, X, que é diet, light, sei lá, e começar a usar e achar que está tudo bem. Não seria melhor eu ir num endocrinologista, diagnosticar o meu problema de diabetes e ter uma orientação de uma nutricionista para me cuidar? É quase que isso, entendeu? Então, não é a questão de que é errado estar em balcões lá fora, não é errado. É tido como um suplemento, mas a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque se a gente tiver realmente algum problema, a gente precisa ter a dose ali exata para resolver o nosso problema. E como eu falei, né, durante a aula, a melatonina, ela tem um efeito melhor para quem tem transtornos de ritmo do sono, né? Então, ela vai servir mais para esses casos. Então, eu passo muito para alguns adolescentes e jovens que precisam adiantar o sono, que estão dormindo muito tarde, mas aí eu falo para eles, vem cá, não adianta nada eu te dar melatonina se tu tá lá com o celular até altas horas da noite. Vamos entrar num combinado aqui. Então, tem que ter a parte do paciente e a nossa parte junto, né? Muito obrigada. Agora, Bruno, rapidinho aqui, depois Melissa. Então, a minha dúvida é a seguinte. Eu queria saber um pouquinho como é que funciona no estado de sonambulismo, porque eu tenho uma paciente que tem sonambulismo, só que eu... Deu uma falhada, né, Bruno? Fala de novo, Bruno. Não sei como é que funciona o estado. Eu queria saber como é que funciona no estado de sonambulismo pela pessoa, porque eu tenho uma paciente que ela tem um grave crise de sonambulismo. Ela interage, ela fala, ela faz praticamente tudo, segundo ela, e ela não lembra mesmo, segundo ela, a maioria das vezes. O sonambulismo, ele entra nos transtornos de comportamento do sono, tá? Lembra que eu falei do transtorno comportamental do sono REM? Ele também é um transtorno comportamental do sono, assim como o sonambulismo. E a gente chama isso de parassonias, tá? Só que o sonambulismo, ele vai acontecer no sono não REM profundo, de ondas lentas, no N3, tá? Então, ali o meu cérebro está muito lentificado. Então, você tem uma desregulação, né? Então, a sua mente está muito lenta, e aí não era para você levantar, andar, falar, né? E aí isso ocorre com sonambulismo, né? A gente fala o termo sonambulismo quando a pessoa literalmente se levanta da cama e anda, né? Ela sai praticamente ali da cama, tá? E aí ela vai fazer coisas que depois ela não vai se lembrar. E nisso entra o risco dos acidentes, né? Então, é um problema muito sério, que também aumentou muito agora na pandemia. Existe uma predisposição genética disso, mas se a pessoa está com hábitos ruins de sono ou com outros distúrbios do sono, muito estresse, enfim, outras coisas, isso pode deflagrar mais episódios de sonambulismo. Porque às vezes a pessoa tem na infância, teve alguns episódios, e aí depois ela cresce, na fase adulta ela não tem nunca mais, mas ela tem um histórico lá atrás de que ela tinha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso agora está muito comum, tenho atendido vários pacientes com esses casos.
Muito bom. Agora vamos aqui à última da Melissa, e até a Cláudia fez algumas perguntas no chat, mas eu vou pedir à Cláudia que mande, né? Qualquer coisa podem continuar em contato com a doutora Paula, né? Ela deixa os contatos. Sim, depois eu respondo, sim, com certeza. Vai lá, na verdade, eu queria só compartilhar que quando eu tinha uns 13 anos, de uns 13 até uns 14, eu tinha essa paralisia do sono. Eu acordava assim no meio da noite e eu simplesmente não me mexia, eu queria gritar, não conseguia, não conseguia mexer um dedo. É uma coisa assim, é desesperador. Eu não sabia o que era, eu achava que era um espírito que estava me possuindo. E aí Sim. eu acordava minha mãe, quando eu consegui, chega uma hora que você consegue, né? Quando eu conseguia, eu corria para minha mãe e falava, mãe, tem um espírito me possuindo. E aí ela achava que era bobeira, que foi um sonho. E eu fiquei um ano, assim, com medo de dormir. Eu tinha medo de dormir, mas eu nunca procurei... Eu nem sabia que isso era algum tipo de problema. Para mim, era um espírito mesmo que estava me atormentando. E depois, graças a Deus, acabou sozinho. Não sei como. Nunca mais eu tive, graças a Deus. Porque é terrível, terrível. Sim, é bem dramático isso, Melissa. Causa realmente um apavoramento muito grande nas pessoas que têm, né? Pessoas que se privam muito de sono podem ter isso, tá? Não estou falando que vai ter, mas podem ter. E distúrbios respiratórios do sono, a apneia também pode dar isso. Tá? Então, estou dormindo mal, muito pouco, tendo apneia, pode ter paralisia do sono também, tá? Só que ele também entra lá nos critérios da narcolepsia, mas aí eu preciso ter as outras coisas, né? Não é só um sintoma, mas realmente é bem dramático. Que bom que melhorou. Graças a Deus. Muito bom. Obrigada, viu, Melissa, pela sua contribuição. Obrigada a todos. Mais uma vez, parabenizar a doutora Paula. Obrigada, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? A gente aprendeu muito aqui. A sua palestra é essencial, né, para a gente passar para os nossos pacientes, nossos familiares que estão sofrendo tanto, né? Com a questão do sono, na verdade, com a ausência dele ou com a má qualidade dele na pandemia. Muito prazer, viu, sua palestra, doutora? Obrigada, tá? Vou precisar me despedir de vocês. Infelizmente, não vou poder ficar, porque eu tenho agora que fazer exame e cuidar da minha saúde também. Imagina. Vai lá, foi ótimo. Se quiserem entrar em contato, depois eu tiro mais dúvidas, tá bom? Beijo. Beijo, doutora. Vai lá. Obrigada. Agora a gente vai entrar com a Daniele. Deixa eu falar um pouquinho da Daniele. A Daniele Guimarães, ela é psicóloga da clínica de adulto e infanto-juvenil, né? O público dela. Psicóloga parental, ela tem uma especialização, ela é educadora parental pela